Como eu planejo os meus conteúdos usando o Claude? Eu acho que assim, gente, tá uma febre gigante do senhor Claudinho, que eu criei esse mascote dele, né? Eu e a IA mesmo, porque eu desenhando não ia dar bom, não. Mas assim, como que eu estou planejando os meus conteúdos usando inteligência artificial de uma forma que me traga resultados? Porque hoje a gente tem duas visões, né? A gente tem o conteúdo de IA que, meu Deus do céu, isso é tão feio que eu tenho vontade de furar os meus olhos para não ter mais que ver. Ou a gente tem o conteúdo de IA que tu fica assim, como assim isso foi feito com inteligência artificial? Tô achando suspeito. Então, eu gosto de entrar num meio termo quanto a isso. Só que o problema é como encontrar esse meio termo. E agora eu vou te ensinar como fazer isso. Primeira coisa que você vai fazer, você vai rodar uma pesquisa nos seus stories. Você vai rodar essa pesquisa nos seus stories para entender quanto que a sua audiência ganha, como que a sua audiência, o que ela quer ver no seu perfil, o que ela gosta. Se ela pudesse te descrever em uma palavra, qual seria? Você vai colocar várias perguntinhas. Ai, Manu, mas ninguém respondeu. Aí vem o pulo do gato. Tu coloca uma isca para essa pessoa. Quer receber um material com 15 ideias de sei lá o que do seu nicho? Toma aqui e responde essa caixinha para mim. Você vai pegar os dados dessa caixinha e você vai jogar onde? No senhor Claudinho. Exatamente, minha diva. Você vai jogar lá dentro. E aí você vai pedir para ele encontrar uma análise, um ponto de análise ali dentro, os pontos cegos que você não está percebendo do seu público, e a partir disso você vai ter uma análise do que seu público gosta de consumir no seu perfil. A minha análise, o que ele me trouxe? Ele me trouxe que o meu público gosta muito dos meus carrosséis, gosta muito de quando eu sou polêmica, gosta quando eu trago as minhas opiniões do meu jeitinho bem simples. E gosta muito de quando eu explico como eu faço as coisas, quando eu coloco a mão na massa, tipo esse vídeo aqui que eu tô mostrando pra vocês. Então, se a minha audiência gosta disso, eu usarei isso ao meu favor. Então, eu faço muitos conteúdos a partir disso. Só que daí o que acontece? Eu preciso que essa inteligência artificial consiga escrever que nem eu. Só que se eu fico passando o tempo inteiro escrevendo meus conteúdos totalmente com IA e não trago como eu realmente escrevo, essa IA só vai estar copiando o chat GPT de um lado para o outro, concorda? Então, o que eu gosto sempre de pedir para as minhas mentoradas? Que elas escrevam 8 conteúdos, elas mesmas escrevam os conteúdos, aplicando as técnicas que eu ensino. Porque, gente, não tem como você usar IA sem ter um contexto humano e sem ter um neurônio aqui dentro, né? Você precisa usar o seu cérebro também. Não dá para entregar tudo para IA. Não, daí vai ficar uma bela bosta. Realmente, daí eu concordo. Aí é papo para quem quer fórmula mágica, daí pode passar para outro vídeo. Aqui a gente usa o pensamento crítico mesmo, né, para avaliar se aquilo ali tá bom ou não tá bom. Então, assim, o que acontece? Eu peço para essa inteligência artificial analisar os conteúdos que eu escrevi e conseguir salvar na memória dela esses pensamentos aqui, essa forma de escrever, essa forma de construir frases, essa forma de se expressar. E se você não tem isso documentado, se você nunca sentou para construir a tua marca, é óbvio que tu vai sentir muito mais dificuldade do que, por exemplo, uma aluna minha que já construiu. Ela faz o marketing dela. Mas você precisa estruturar o teu tom de voz, a forma que você fala, a forma que você escreve, só que isso sem IA. Você e seu computador e um sonho. Você tem que estruturar isso, você tem que pensar nisso, você tem que saber como que você quer se apresentar para o mundo. A inteligência artificial vai definir para ti algo bem brega, então, por favor, vamos pensar. A partir disso, você vai conseguir dar os comandos. Porque não adianta você automatizar o que não existe. Você precisa estruturar para então automatizar. Senão vai dar ruim. Nunca inverta a ordem. Se você sair automatizando algo que nunca foi estruturado, vai ficar uma bela porcaria. Então é por isso que você escreve os conteúdos, por isso que você revisa e tudo, e daí você manda todas essas informações para o cloud e pede para ele organizar. Quando o meu organizou isso, ele pegou todos os meus carrosséis, fez um padrão, fez toda uma skill pra mim. Eu fiquei, cara, agora sim eu posso planejar meus conteúdos. Daí você acha que acabou? Não acabou, não. Acabou que veio mais tarefa ainda. Por quê? Porque eu preciso pensar no que eu vou falar, quais são as referências e tudo mais. Quando eu vou planejar o meu calendário de conteúdo, eu não faço um calendário, eu faço um cronograma da semana. Por quê? Porque eu trabalho com isso. Eu tenho tempo. Meu 90% do meu tempo é focado em estratégia e 10% operacional. Então,
Eu posso sentar e planejar o meu conteúdo semanal e eu posso ser uma maluca que posta 4 vezes por dia. Você não precisa. Se você não trabalha com a mesma coisa que eu, você não precisa. Você pode postar 1 vez por dia, 4 vezes na semana, pelo menos 4 vezes na semana, né? E menos do que isso, daí tu já tá bem forçando a barra. Mas eu posso menos. Porque eu prefiro. Eu gosto de postar mais porque eu prefiro. Eu prefiro ver como é que vai ficar, eu prefiro enxergar mais de perto os dados e as análises, e eu faço isso toda semana porque é o meu trabalho. E eu ensino sobre isso. Então, se eu não dominar isso, daí a gente tá meio mal mesmo na fita. O que é muito importante de você entender sobre isso, a partir desse todo que eu te falei? Eu pego isso e eu venho aqui pro cloud. Só que não adianta eu sentar para escrever meus conteúdos se eu não tenho um comercial. Aqui atrás vocês estão vendo é a estrutura de uma clínica que eu tô fazendo junto com meu namorado, que é a clínica da mãe dele, a gente tá reestruturando. E aí o que acontece? A gente tem essa questão aqui do financeiro, marketing, comercial e administrativo. Esses 4 se conversam. Se eu não tenho financeiro estruturado, vai dar ruim. Se eu não tenho comercial estruturado, vai dar ruim. Se eu não tenho todas essas 4 áreas se conversam o tempo inteiro. Então, eu vou lá e vejo com o nosso financeiro como é que tá a saúde da empresa, o que precisa entrar, quanto que precisa entrar de dinheiro no mínimo, quanto que a gente precisa para ter lucro. Eu vou lá no comercial, que é a minha sócia Alana, a gente senta e fala com as vendedoras também, gurias, quanto de vendas a gente tá fazendo, como é que tá indo, como é que tá as planilhas, beleza? Daí eu vou lá no administrativo, né? Eu vejo com a Lana, Lana, quanto que a gente precisa fazer, quanto precisa entrar, como é que tá a operação, as mentoradas são satisfeitos, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, beleza. A partir disso, a Lana, ela desenha, minha sócia, ela desenha o nosso plano de maio. E ela me passa quantas vendas precisa fazer, o que eu preciso focar, quais são as minhas tarefas centrais, quais são as tarefas do restante da equipe. As minhas tarefas hoje se concentram muito na criação de conteúdo e auxiliar as alunas, entrar em reuniões e tudo mais. Então eu pego esse quadrinho aqui meu branco, que você sabe que eu tenho um quadro branco aqui que eu carrego para todo canto, e eu coloco ali quantas metas de venda tem. Faz uns dias que eu não atualizo ele aqui, eu preciso atualizar porque eu estava ocupada com esse projeto aqui, mas já vou atualizar. Então aqui eu preciso fechar mais 7 mentorias, mais 15. 15? Não, mais 16 aceleradoras. Workshop eu tenho que botar um monte de gente, tenho que botar 350 pessoas. E o desafio eu tenho que botar 120 e o evento eu tenho que botar 50 e a gente já tá com 40 e poucas pessoas. E é nesse final de semana, então eu tô indo bem. A partir dessas metas de vendas aqui, eu pego e começo a escrever meu conteúdo. Daí eu penso, ok, se eu preciso vender mais ingressos do workshop e ele é um funil que faz parte de todo um negócio, então eu vou divulgar mais meu workshop. E o evento de São Paulo eu já divulguei durante abril, então agora eu vou deixar só os anúncios rodando e vou falar nos stories essa semana, fazendo uma última chamada ali para os ingressos que estão acabando. A partir disso, começa a escrever os conteúdos. Beleza. Quais são os perfis que mais estão falando sobre cloud? Quais são os conteúdos mais falados sobre cloud? Faço uma lista de perfis que também estão falando sobre cloud. Peço para o meu Claudinho analisar os padrões desses conteúdos, quais são os conteúdos que melhor performaram. Peço para ele adaptar para o meu estilo de voz, para o meu tom, para a minha forma de se explicar, para a minha forma de fazer. E ele solta lá no meu Notion e eu pego o meu celular e começo a gravar. Eu não gosto de escrever roteiro de vídeo. Gente, tem uma coisa que eu odeio, roteiro de vídeo. Eu jamais vou seguir. Tanto que os meus vídeos aqui no YouTube é mais um vlog do que eu ensinando. Eu vou compartilhando como é que eu faço as coisas, mas não tem, tipo, um mega roteiro de vídeo. Eu não gosto, eu não sigo, eu não faço. Eu gosto de pegar e falar o título do vídeo e sair falando o que eu vou dizer nesse vídeo, o que eu vou explicar nesse vídeo, o que eu vou trazer de conteúdo. Fica muito mais natural, porque se é algo que você faz todos os dias, você tem que dominar como é que se fala sobre isso. Se você não sabe, você tem que voltar umas casinhas, sentar e treinar tua comunicação, e estudar sobre comunicação, como que eu posso simplificar o que eu faço. Porque se hoje você não consegue explicar a sua profissão até de uma forma que uma criança entenda, você tem um gargalo aí de oratória, de comunicação, de branding também, porque se a sua marca ela é complexa demais e ela é específica demais e ela é ultra mega específica, você vai ter uma barreira muito dificultosa, não sei. Mas você vai ter uma dificuldade maior para se conectar com as pessoas no Instagram e nas redes sociais no geral, porque se ninguém entende o que você faz, como é que você vai vender? Ou, por exemplo, se você fala para todo mundo, como é que eu vou me aproximar de você? Eu não sinto que eu estou fazendo parte de algo, eu sinto que você é um Google que despeja informações.
E eu não quero um Google, eu já tô cansada de Google. Então, a gente precisa estar pensando em conteúdo sempre de uma forma mais simples. Por isso que eu não escrevo roteiro de vídeo. Daí eu peço pro meu Notion, pro meu Cloud organizar dentro do meu Notion o cronograma, e daí fica mais ou menos assim, vou mostrar pra vocês. Daí ele fica basicamente assim. Daí isso é o que eu basicamente faço quando eu vou planejar os meus conteúdos. Vocês notaram que não é um mega quebra-cabeça e que não é uma coisa super difícil? As pessoas, elas complicam porque elas não têm confiança no próprio método ou nos próprios resultados. Então fica muito mais fácil de passar algo tão impossível de ser feito que você nem vai notar que eu não tô te gerando resultado de verdade. Quanto mais eu simplifico o processo para uma pessoa, mais satisfeita eu fico com os meus resultados, com o meu produto, com o meu negócio. Porque se você tá vindo para complicar a minha vida, não precisa. A vida já é complicada demais, não precisa complicar não. Então assim, a criação de conteúdo, ela é muito mais simples quando você abre um Notion, uma página no seu Notas, coloca os temas que você quer falar, você abre a sua câmera e você vai. Só que para chegar a esse ponto, você precisa estudar a base. Porque se você sai usando a IA igual um maluco, é como se eu te desse a prova e o gabarito, mas tu não aprendeu nada, tu só tá copiando de um lado pro outro sem nenhuma direção. Por isso, fica aqui o convite pro meu workshop do Cloud, que vai acontecer no dia 30/5, vocês podem garantir aqui no primeiro link. E se você quiser ser a minha mentorada, é só você aplicar para minha mentoria aqui no link da descrição. É isso e eu vejo vocês na próxima semana.